noite, galera. Vamos nós aí de volta com mais uma live. Aqui. Boa. E aí? Vou escrever beleza aqui. Vamos falar um pouco aí sobre a discriminação, né, na capoeira aí e a questão do preconceito, né? É um tema aí que um tema interessante, a gente pode abordar. Acho que com toda a projeção que a capoeira vem tendo aí ao longo dos anos, né? A gente percebe que o preconceito e a discriminação ainda se mantém presente, né? Em relação a isso. E talvez a gente tenha avançado em alguns pontos, né, na capoeira, mas eu acho que dentro de alguns trabalhos, principalmente aqueles que são desenvolvidos no meio, né, que se diz social, o preconceito e a discriminação ele é muito forte, né, em relação a isso. É uma coisa que eu não gosto muito de ficar discutindo, comentando sobre isso, até pelo fato de eu, em particular, passar muito por isso, né? O tempo todo, o tipo de trabalho que a gente desenvolve nesse meio, eu principalmente que desenvolvo muito trabalho nessa área social, a gente sofre por esses tipos de preconceito, esses tipos de forma discriminatória, entendeu? E às vezes não por parte dos praticantes, né, das pessoas que frequentam o projeto, né, mas sim das pessoas que estão ali à frente, em parceria, ou pessoas que às vezes estão ali no dia a dia contigo ali no trabalho, né, colaborativo. E esses são os que realmente mais fortalecem essa questão aí da discriminação e essa questão do preconceito. Talvez por desinformação, ou talvez, sei lá, se sente ameaçado, entendeu? Em relação à forma como a capoeira ganha espaço, né? E tem adeptos, né? Então, tem um pouco isso também, do outro lado, da contrapartida, né? A capoeira, ela sofre por esse lado, mas ela ganha para o outro, né? E é um pouco delicado, né? Às vezes um pouco até um pouco complexo, né? Discutir esse tipo de assunto em pleno século XXI, né? Em pleno século XXI a gente está discutindo isso, né? E aí, Carlos, boa noite. E aí, galera, só um pouquinho aqui, só ver um negócio aqui rapidinho. E obrigado aí, galera. Se volta aí, só para o negócio atrapalhando ali. Deu atrapalhado ali o negócio ali. E aí, voltando a essa questão da discriminação, do racismo,
do racismo, não, da discriminação e da questão do preconceito, né? A gente que lida com isso, né, nessa área de projeto, né? Até mesmo o próprio pessoal da Capoeira Angola, principalmente, são os que mais passam por esse tipo de situação também. Entendeu? Eu acho que o caso deles ainda é um pouco pior, né? Porque já tem isso, já, né, inserido esse tipo de trabalho já de forma natural, né? O pessoal da capoeira já tem esse trabalho, o pessoal da Angola já tem esse trabalho natural de lidar com a periferia, né? O pessoal mais em área de vulnerabilidade, né? Risco social, né? O pessoal, a Angola, ela lida melhor com isso, convive mais com esse tipo de ambiente, né? E eu, no meu caso, eu faço um trabalho também em periferia, né? Na parte aqui da luta, eu não tenho muito, né? O que a gente tem muito aqui é preconceito, né? Mas na parte do projeto que eu desenvolvo com capoeira já tem muito lado mais da discriminatória, né? Então, assim, são duas coisas distintas, né? E é muito comum entre aspas, né? Porque às vezes a gente não percebe isso, desenvolve determinados tipos de trabalho e não percebe isso, passa despercebido. A gente acha que está desenvolvendo uma coisa tranquilo, de boa, né? E até por desconhecer, né? Não ter essa sensibilidade de perceber o que está no entorno, acaba o tempo todo está sendo discriminado e o tempo todo está passando por questões preconceituais, né? Cavaleiro da Justiça, boa noite. Eu não sei o Carlos aí, né, Carlos, como é que é a sua situação, mas aqui, por exemplo, né, ou os demais aí, né, como que se coloca, ou como percebe isso, né, dentro das atividades que vocês desenvolvem, né, ou dentro dos espaços que vocês frequentam, né? Eu não sei como vocês lidam com esse tipo de situação. Eu venho passando por isso aqui direto, né? Às vezes por pessoas que frequentam, como no caso da capoeira, mas aí é aquilo que eu falei, muitas das vezes é pela questão do preconceito, né? Pelo fato da pessoa ouvir de alguém, né? Então eles acabam reproduzindo alguns tipos de comportamento. Mas o pessoal mais esclarecido já é questão de discriminação mesmo, né? Eles discriminam mesmo, né? O tamanho do preconceito é promocional, a falta de conhecimento da pessoa sobre o mundo da capoeira. Eu, assim, eu tenho duas formas, eu diria, de fazer essa observação, né? Uma eu tenho comigo, que a capoeira, na verdade, ela incomoda muito. Até hoje, a capoeira ainda é uma atividade que incomoda bastante. Porque, primeiro, que é um custo zero, se você pegar por esse lado. E segundo, que ela tem a sua forma natural de atrair as pessoas, entendeu? E de agregar pessoas, né, à sua prática, né, sem praticamente tanta divulgação. Ela traz de uma forma natural. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas que incomoda muito. Daí o pessoal discriminar tanto a capoeira. E aí, quando eu falo de discriminar, eu falo das pessoas que se sentem ameaçadas com isso, né? Porque quando você desenvolve um trabalho em conjunto com outras atividades paralelas em um mesmo setor, né? Geralmente a capoeira ela acaba agregando um público muito maior, né? De uma forma natural, que tem muito a ver, né, com as pessoas, né? Pelo simples fato da música, da instrumentação, do jogo, da espontaneidade, né? Eu acho que isso contribui, essa ludicidade que a capoeira tem,
Isso contribui muito com o natural de fazer a atividade sem ter uma cobrança de forma estética, entendeu? Específica, dentro de um parâmetro ligado do modelo tipo eurocêntrico, né? Aquela coisa muito estética, né? Enquanto que as outras atividades elas cobram um pouco isso, ou bastante, né? Dependendo da atividade, né? Tem bastante esses negócios. Deixa eu só dar mais uma fechada aqui, pessoal. Deixa eu só dar mais uma acertada aqui, que eu estou com o computador meio coisa aqui. Deixa eu só fechar o negócio e acertar aqui. Aí eu não sei como a maioria, entendeu, o pessoal interpreta, né, cada um dentro das suas atividades, né, a forma como lidar com isso. Né? Ao longo do tempo, eu passei, não só passei, continuo passando, né, por esse tipo de situação. Né? Isso é o tempo todo, não é uma coisa vez ou outra, é o tempo todo. Então a gente tem que ter um olhar muito sensível, né, em relação a isso. Somente quem desenvolve trabalho em centros, né, educacionais, essas coisas, até mesmo escola, escolinhas, né, e outros tipos de localidade, né. Opa, Alô Nogueira, boa noite. Peraí, galera. Valeu, galera. Opa, boa noite, boa noite. Né? Então, assim, eu passei, né, e passo, né, vem falando, né, por essa questão de preconceito, né, essa questão da discriminação, né, talvez pela maneira, da forma como ele desenvolve o trabalho, né, e muitas das vezes pelos próprios pessoal da capoeira, o que é pior, né, o que é mais complicado ainda. A gente sofre muita discriminação pelo pessoal da capoeira. Né. Eu, quando comecei a envolver mais com capoeira Angola, a discriminação era muito grande do próprio pessoal da capoeira, né? Pasme, entendeu? Quem quiser, mas é o público que mais discrimina é o próprio capoeirista, entendeu? Aí quando, né, eu acredito mais na questão do desconhecimento, né? Quando o Carlos está colocando ali, né? E tem essa questão também que ele fala ali, a questão do jogo duro, essas coisas, não sei todo, né? Mas eu acho que falta uma fala. Às vezes eu vejo o pessoal ali, igual eu vejo o pessoal ali da Roda da Penha, Caxias, né? Em Belo Horizonte, essas rodas mais antigas, né? Que tem um público maior, o pessoal mais amadurecido aí na estrada, aí principalmente nessa relação de roda, acho que falta um discurso mais aberto em relação a isso. As pessoas parecem que têm um certo tabu, têm um certo medo de discutir isso, né, de falar sobre isso. É igual quando você pega, por exemplo, abre uma discussão em relação à capoeira e religião. Né? As pessoas não gostam muito de discutir sobre isso.
Tem muita resistência em querer falar sobre isso. E realmente a mesma coisa acontece com essa questão da discriminação e a questão do preconceito. O preconceito ele vai muito mais pela questão dos praticantes, muitas das vezes, principalmente em periferia, né? Onde aí existe outras coisas que envolvem a questão de crenças, né? Em outras, aí já entra mais a parte religiosa, a parte mais, né? De outros comportamentos, né? Seja eles modelado por regras e outras coisas a mais, que às vezes as pessoas fazem uma certa confusão em relação a isso. Tem um pouco isso, né? Então, vem muito de alguém falou, alguém disse, eu li, eu ouvi, né? Então, o preconceito ele vem muito desse público, que muitas das vezes acaba tendo dificuldade de separar uma coisa da outra. E a discriminação, não. A discriminação, geralmente, ela vem do pessoal mais esclarecido, entendeu? Até mesmo do pessoal que está no meio ali, né? E aquilo igual eu falei, às vezes você está desenvolvendo um trabalho dentro de um espaço onde você tem outras atividades paralelo ali e a capoeira começa a incomodar pela simplicidade dela de trazer pessoas onde ela não praticamente força ninguém a vir para a sua prática, e isso incomoda muita gente. Enquanto que em outras oficinas as pessoas têm que fazer muito esforço, né, para estar tentando levar as pessoas para lá. E sem contar que muitas outras tipos de atividades, não estou aqui metendo pau falando mal de ninguém, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é o que a gente percebe, que eu venho percebendo ao longo do tempo, que muitas outras atividades estão na mídia o tempo todo, né? Você pega um balé, por exemplo, um balé é uma coisa que está na mídia, uma coisa que, né, é eurocêntrica, uma coisa mais, né, tem um certo marketing, aquela coisa toda, né? É um perfil diferenciado. Você pega o futebol, está na mídia 24 horas, né? Você pega aí a educação física, a parte de ginástica, aquelas coisas todas, isso aí está na mídia o tempo todo, né? É influenciado pela mídia, né? Está praticando atividade esportiva, praticando atividade de caminhada, alongamento, não sei o quê, isso o tempo todo está na mídia. E danças, né? Então, assim, enfim, a capoeira ela briga com tudo isso de forma natural, sem estar na mídia, né? Então, para pensar. Às vezes você chega num local para você desenvolver um trabalho, é só você, o birimbau ou um pandeiro, né? Você chega lá e consegue trazer um público de forma natural, sem ficar divulgando muita coisa. Porque o pessoal não tem interesse. Em muitos lugares que eu fui, que eu desenvolvi capoeira e que eu faço trabalho, não teve essa coisa de divulgação, entendeu? Eu fiz de forma espontânea, foi acontecendo naturalmente, né? Acontece de forma natural. Então, assim, esse é o lado legal da capoeira, mas ao mesmo tempo é o lado que incomoda muita gente, entendeu? E muitas das vezes incomoda muitos capoeiristas. Tem muitas pessoas que têm excelentes trabalhos de capoeira e que às vezes o pessoal chega, né, ou até mesmo outros capoeiristas, vem com o objetivo de querer queimar o trabalho do camarada. Em vez de ajudar, contribuir, colaborar, não, ele vem com o objetivo de queimar o trabalho do cara, né? Eu cansei de ver isso e continuo vendo isso, né? Então é muito complicado essas coisas. É uma coisa que muitas das vezes, volto a dizer, muitos capoeiristas não gostam de falar sobre isso, porque incomoda muito, né? Mas é uma realidade, é uma forma que as pessoas têm que saber lidar com isso. E isso é ruim porque isso ao longo do tempo isso trouxe muito conflito entre os capoeiristas e muitas das vezes quando se discute a questão de violência, de agressividade em rodas públicas que acontecem na rua, é justamente porque muitas vezes está atrelada a isso também.
É um reflexo, né? Que acaba acontecendo, né? Nessas rodas que acontecem na rua, muitas das vezes. Como é que é? A maioria vê a capoeira como uma coisa folclórica e não vê a utilidade ou mesmo o valor que tem a capoeira. O Deni. Olá, Deni. Boa noite. Oi, mestre. Muito obrigado por toda a sabedoria que você me passa nas aulas. Sou seu aluno online desde o mês da pandemia. Não vejo a hora de um dia poder te... Opa, com certeza. A hora a gente se encontra. Inclusive, alguns aqui da live, né? De vez em quando eu encontro alguns. Nem conhecia. Mas eu tive o prazer de ver alguns, conhecer alguns pessoalmente. Legal. Cavaleiro da Justiça. Já ouviu falar sobre a peneiração, algo parecido com a ginga? Ah, você é de São Paulo, né? De que lugar de São Paulo que você é aí, Dani? Capital ou interior? Baixada? Aonde que eu não conheço muito bem. Eu já fui em alguns lugares em São Paulo, né? Como eu falo aqui, né? Eu vou mais com meus meninos competir. Kickbox, né? A Zona Leste capital. Eu tive. A última vez eu tive foi em Santa Amaro, no campeonato lá. Tive em Santa Amaro. Depois. Os outros lugares que eu fui foi na Baixada. Tive na Baixada. Baixada Santista. Entendeu? Foram os lugares que eu tive. Peneiração. É a mesma coisa. É uma coisa assim. O pessoal tem que entender o seguinte: a ginga ela entra na capoeira a partir do momento que é introduzido o birimbau como um instrumento oficial. Agora, quando entra essa questão da metodologia, aí, no caso da regional, a ginga ela entra, na verdade, como uma forma de você trabalhar a distância, entendeu? E corrigir ângulo. É mais nesse sentido. Tá? O pessoal fica muito defendendo essa ideia de ginga, peneiração, uma coisa e outra, mas, na verdade, a diferença é que você tem uma movimentação, sei lá, aqui a gente tinha uma dança aqui em Juiz de Fora chamada massa barra, que é parecido com a pernada, carioca, alguma coisa assim. E você tem outros lugares aí, por exemplo, no Nordeste aí, que tem muitas coisas que é parecido com isso, que aí você tem o tal do batuque, você tem a punca, você tem o coco, aí você tem lá em São Paulo a tiririca, aí por aí vai, mas na verdade a movimentação objetivo é o mesmo, é derrubar, né? É tirar a base do camarada. Aí o que acontece? Você vê muito isso na capoeira Angola, essa coisa do pessoal mais antigo, né, jogando a capoeira Angola. Essa galera mais nova, não. A capoeira é muito cheia de firula. Mas a galera mais antiga, você percebe um pouco mais essa questão da peneiração. Entendeu? Você vê isso com mais facilidade, que não é muito diferente. Né? Tem um pouco isso. É uma questão de época, de momento, de situação, aquilo que eu falo. A capoeira vai variando de acordo com a localidade. Né? De acordo com a localidade, de acordo com a necessidade local, né? E em que do ambiente no qual ela está inserida que faz com que ela se torne, né, mais ou menos agressiva, entendeu? Ou de menos ou de extrema necessidade, no sentido de do praticante estar buscando outros meios de sobrevivência, né? Seja ele financeiro, seja ele até por questões como defesa pessoal, né? Jefferson Nogueira. Acho que temos avançado em retrocesso nessa questão. A capoeira desde a década de 70 está inserida em todos os três níveis educacionais, fundamental, médio e superior, e está nas grandes universidades. Eu digo mais na questão interna, né, o Nogueira? Eu falo mais na questão interna, porque eu passo por isso ainda até hoje. E dentro das escolas eu me afastei bastante porque
eu comecei a ter muito esse problema, entendeu? E quem dá aula em escola, geralmente, quem trabalha com capoeira, sabe realmente do que eu estou falando, entendeu? A gente tem uma briga muito grande com a escola, porque a escola até porque não tem muito interesse em discutir história do Brasil, já começa por aí, né? E quando fala de capoeira, a visão que o pessoal tem de capoeira ainda continua atrelada a essa ideia de luta, né? Esse é um outro problema, né? Talvez pelo próprio capoeirista não saber argumentar, né? Ou não saber trabalhar a capoeira de uma forma mais ampla, né? Simplesmente o cara tenta trabalhar a capoeira no modelo de luta. Eu recebo muitos alunos aqui do projeto que eu desenvolvo aqui, que vêm de outras escolas. Geralmente os pais trazem e reclamam muito, justamente isso, né? Que o menino fica lá e não aprende nada. Agora, eu não entendo muito bem o que é esse não aprender nada, né? Você vê que a pessoa não entende muito do assunto, mas eles percebem que o moleque, que o professor está enrolando o moleque, entendeu? Então, e o cara faz um comparativo, né? Porque tem um pouco isso. O cara vai no lugar, ele olha, ele fala, porra, mas é diferente aqui, por que aqui o moleque faz isso e lá não faz? Tá tanto tempo, não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Então, assim, tem muita diferença em relação a isso, a forma de como você desenvolve um trabalho, né? Então, E eu, por exemplo, tive muita dificuldade nessa parte, de lidar com esse negócio, né? Que no momento que você começa a esbarrar numa série de coisas. Tive muito problema com o diretor de escola, né? Justamente por isso, bater de frente com certas coisas, porque o pessoal, eles não vê muito a capoeira por esse lado, eles vê a capoeira mais como uma atividade física, entendeu? Como outra qualquer. E pronto, agora essa culpa, é claro que é nossa. A forma como a gente, às vezes, aborda determinados tipo de discussão, né, assunto, né? Ou a forma como a gente trabalha a própria capoeira em determinados, vamos colocar assim, ambiente. Né? Porque se eu levo a capoeira para um ambiente escolar, é claro que eu tenho que mudar todo o processo, entendeu, de trabalhar com a capoeira. Eu não posso levar a capoeira para um ambiente escolar como se fosse uma capoeira dentro de um recinto fechado, dentro do meu grupo. E o que eu observei em muitos lugares que eu fui, a capoeira que eu, muitas das vezes, fui substituir pessoas lá, entendeu? No sentido de temporário, o que eu percebi, é que era uma capoeira desenvolvida no modelo de grupo. E aí fica difícil, né? Realmente fica difícil. Aí as pessoas que estão ali, né, não conseguem ver a coisa de uma forma mais didática, de uma forma mais, né, pedagógica. Então aí realmente é complicado. E aí o cara que está ali desenvolvendo o trabalho tem que ter essa pegada. Um pouco isso. Né? Ele não pode ir ali como um jogador de capoeira. Aí realmente ele tem que ir ali como alguém que tem uma certa pedagogia, né, no negócio, porque senão não vai funcionar. Sou um artista periferiano. Eu fazia teatro em programas de acessibilidade à cultura. Ah, tá. E a cultura me deu consciência corporal, que não tinha cultura também. Tinha eu não sei exatamente se é o que você está falando, questão de consciência corporal. Alguns mestres de capoeira, né? Mestre Lancinho, mestre aqui, né? Estou falando no Rio, aí você vai para Minas Gerais, você tem ali o mestre Dimas, aí você tem no Rio também o mestre Cobra Manso, que é um excelente capoeira da Angola. Você tem, deixa eu ver mais quem que eu conheci, Blanca, no Rio de Janeiro. Eles são artistas de rua, trabalhavam aí com essa parte aí de, né, trabalho corporal. Os caras pulavam em arco de faca, fazia acrobacia, pulava por cima das pessoas, aquela coisa toda. Isso nos anos 80, né? Cheguei a participar de várias coisas assim, onde eles apresentavam, às vezes eu ia lá jogar capoeira com eles, e eles abriam roda de capoeira, aquela coisa toda. Eu cheguei a participar com muito desse pessoal, entendeu? Eu acho super legal, super bacana isso. Não sei se é o seu caso, você está falando isso aí, eu lembrei
Entendeu? Eu lembrei dessa galera aí. Tem uns outros também, mas eu lembrei mais dessa galera aí. Que eu tinha mais a proximidade. Né? A USP, a UNB, a UFB, temos grandes eventos populares, mas também acadêmicos. Acho que quem fomenta essa discriminação é a forma como a capoeira é conduzida. Ah, não, sim, com certeza. Né? Mas aí falta um pouco isso, né? Porque às vezes nós temos grandes profissionais dentro da capoeira, né? Aí profissionais é um pouco amplo, depende da forma como eu interpreto esse profissionalismo e para que lado vai isso também, né? Isso também tem muito a ver, né? Mas ainda assim, né? Pelo menos na rede pública aqui a gente percebe isso ainda é muito forte. Isso é muito forte. Porque aí é uma coisa que tem que entender o seguinte, depende muito. Porque é igual quando você coloca, né? É a forma como a capoeira é conduzida. Agora, sei, vai o Zé lá, que não sabe ler nem escrever, vai dar aula dentro de uma escola. Ele vai como capoeirista lá, como capoeirista. É uma coisa. Agora, vai alguém lá que tem uma formação acadêmica, é outra coisa. A forma como a pessoa é recebida muda totalmente. Entendeu? Então tem um pouco esse negócio. E geralmente o que os mestres antigos, somente o Curió, ele reclama muito o tempo todo, é justamente isso. Né? Igual ele fala, você vê muitos doutores dentro da universidade dando aula de capoeira, mas você não vai ver um mestre velho lá dando aula de capoeira. Entendeu? Porque existe muito essa questão da formação do cara. Até porque para o cara ir lá dar aula de capoeira, ele vai ter que ter uma formação superior, não faz sentido. Eu tenho um aluno meu, agora ele está em São Paulo, ele é agente penitenciário em São Paulo, mas ele teve dentro lá na faculdade, lá, não foi nem dando aula de capoeira, foi fazendo um trabalho lá que ele estava fazendo lá. E então ele é formado em parte técnica. E aí tinha um negócio que ele tinha que fazer, ele tinha que ir para outro, ele foi promovido para um outro setor. Aí o cara falou que você não vai poder não, porque você não tem curso superior. E o pessoal aqui que tem curso superior não vai te respeitar. Entendeu? Se você só tem curso técnico, os caras não vão te respeitar. Então vai rolar um problema aqui de conflito de hierarquia. Então é mais ou menos isso que acontece, querendo ou não. Escola é a mesma coisa. Os grandes problemas que eu tive dentro de escola, muitas das vezes, que eu percebia, era isso. Entendeu? Se ia lá para desenvolver um trabalho, primeira coisa, cara, você tem curso superior, você tem não sei o quê. Eu ficava olhando essas coisas, eu falava, achava isso muito estranho. Entendeu? Porque o cara ele enxerga dessa maneira, não adianta, não tem jeito. Entendeu? O grande problema que a gente teve nos anos 90, do CONFEF, né, foi justamente isso, onde eles queriam que os mestres de capoeira fossem formados em educação física. Mas por quê? Porque a capoeira estava entrando em área que não era da competência dela. Capoeira não, né? Os capoeiristas. E aí começou a ter um choque aí, entendeu? De esporte e cultura, porque a coisa começou a tomar um outro rumo. Os capoeiristas começaram a enfiar em área que não era da competência deles. E aí o pessoal da educação física começou a gritar. Né? E aí tivemos que fazer abaixo-assinado, deu uma confusão danada e acabou, em parte, a gente acabou ganhando, mas a gente percebe que esse problema ele ainda não terminou. Né? Essa briga entre capoeira e essa parte aí do esporte, essa briga ela é muito antiga. Essa briga aí já tem quase 100 anos. Né? E por isso que fica essa confusão. Quando se discute escola, capoeira, escola, a gente sempre vai ter esse choque essa divergência, entendeu? Entre a cultura e o esporte, né? E a gente sempre vai ter essa divergência entre as manifestações populares, entendeu? E as atividades esportivas. Isso eu falo porque eu tenho um trabalho que eu desenvolvo aqui na periferia aqui, né? Na praça tem esse problema, esse choque ele tem.
as falas elas divergem muito, o conflito muitas das vezes fica um pouco acirrado, e eu particularmente largo isso para lá porque eu já estou cascudo em relação a esse tipo de discussão, mas tem pessoal, por exemplo, que já não aceita muito, fica batendo boca. Eu não dou muito papo, mas a gente percebe que o pessoal não gosta muito, entendeu? E a capoeira ela incomoda demais. A capoeira ainda até hoje ela ainda incomoda muito, entendeu? É um assunto muito delicado, né? Porque você vai mexer com muita coisa, né? Valores, você vai começar a mexer com crenças, você vai começar a mexer com significado, você vai começar a mexer com um monte de coisa. E isso é complicado. Quando você vai por esse lado, é complicado. É um lado que ele é muito interessante para quem tem formação acadêmica. Né? Você vê que os alunos do mestre Bimba, a grande maioria que começou a trabalhar em universidade, era pessoa que tinha formação acadêmica. Você não viu o mestre Bimba dando aula na universidade, não viu o mestre Pasquinha dando aula na universidade. Você viu os alunos dele. Então tem um pouco isso. É uma briga. É uma coisa que, como eu digo, né, tem que tocar na ferida, porque é complicado. Esse é o lado da capoeira que muitas das vezes dá muito bate-boca. Né? Às vezes, muito congresso, encontros de capoeira, dá muito bate-boca em relação a isso. E às vezes as pessoas não sabem muito abordar esse tema, né? Mas essa é uma realidade. Eu acho que tem que ter. E como é que você trabalha a formação, né, de certos mestres para que eles consigam adentrar nesses espaços e saber fazer uma discussão de forma mais tranquila, né? Menos calorosa, né? Porque muitas das vezes as discussões que rolam nesses espaços são discussões que chegam muitas das vezes ao extremo, né? Eu, pelo menos, participei de muitas. O ideal é você ter uma equipe multidisciplinar onde todos sejam capoeiristas. Pois é, mas é aquilo que eu venho falando, né, Carlos? De muitas das vezes quem discrimina mais são os próprios capoeiristas. Entendeu? Esse que é o grande problema. É uma discussão muito antiga, porque eu já vi casos, por exemplo, de mestres, de ter alunos, os caras chegar a ficar puto discutindo certas coisas, fala, porra, fulano tem terceiro estágio aqui, está dando aula de capoeira só porque é formado em educação física. Então tem um pouco isso. Às vezes o cara vai lá dar aula de capoeira não pela formação, pela graduação dele, ele vai pela formação acadêmica. E aí ele põe capoeira, entendeu? Lá no currículo dele, lá na grade curricular dele lá, ou na disciplina dele lá. Em vez de ser educação física, ele põe capoeira. Eu vi muito isso, vejo muito isso. Então tem um pouco isso, não tem nada contra, só estou querendo dizer o seguinte, que essa é uma briga muito antiga. Essa é uma briga muito antiga. Entendeu? Ela é antiga demais. Principalmente escolinha. Muitas pessoas fazem trabalho de escolinha com criança de 2 anos, 3 anos. Aí quando o garoto sai dali, ele toma raiva de capoeira. Porque ele tem uma visão totalmente equivocada de capoeira. Entendeu? E esse é o grande problema. É um menino que você perde lá na frente. Né? Olha, Elidio, boa noite. E a discriminação, centro versus periferia, grupo de bairro pobre, bairro rico, homem, mulher. Não, tem isso também. Mas aí, entendeu? Igual, aí entra duas coisas, né, Nogueira? Igual o Carlos está falando. Teria que ter uma equipe multidisciplinar, mas quem seria essa equipe? Suponhamos que elas que sejam todos capoeiristas. Tá. Mas aí você tem dentro da capoeira um outro problema. Você tem o pessoal da capoeira Angola que tem uma visão, né? E você tem o pessoal da outra capoeira que tem outra visão. Né? Um não entende, muitas das vezes não entende como funciona o trabalho do outro. Né? Porque quando você fala a questão da discriminação centro versus periferia, eu acho que isso isso faz parte do processo, não tem jeito. O trabalho que desenvolve em periferia, ele é totalmente muito diferente do trabalho que você vai desenvolver no centro da cidade. Isso aí eu falo por mim, o trabalho que eu desenvolvo aqui no bairro,
Na própria Praça Céu, quando chega ali, ele muda totalmente. Muda da água para o vinho. Quando eu fazia cobria folga do férias ou alguma coisa de convalescência que acontecia com o pessoal da capoeira, eu dava aula em vários lugares. Periferia, centro, entendeu? E outros bairros, mais nobre, por exemplo. Era diferente o trabalho. Só de você chegar no local, bater o olho, você já sentia que é diferente. Entendeu? O jeito de conversar, a forma de você, entendeu? Trabalhar capoeira, muda tudo. Muda tudo. Eu tenho, por exemplo, lá 5 turmas, onde eu trabalho ali, são 5 turmas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A linguagem que eu uso é totalmente diferente com cada um deles, o trabalho que eu desenvolvo é totalmente diferente com cada um deles. E aí que eu falo, o cara tem que ter essa pegada. Porque quando se faz um trabalho de grupo, já não existe muito isso. É uma coisa que vai ter que valer para todo mundo. O cara ali, ele faz, ele é um modelo, né? O cara põe o cara ali e fala, ó, é isso aqui, pronto, acabou. Agora, quando você vai para esse lado, que você desenvolve um trabalho, entre aspas, social, você tem que mudar, porque você está trabalhando com um público que vem de formação, vamos dizer assim, bem diferenciada. E tem que se tomar um certo cuidado, que eu volto a dizer, você está lidando com valores diferentes, crenças diferentes, significados diferentes. Então, a linguagem, o jeito de se expressar, de se colocar, entendeu? É totalmente diferenciado. Não, e outra questão também do homem, mulher, né? Entra outra questão também que tem que se prestar muita atenção. Hoje, não sei se dá tempo de a gente discutir isso, mas lá na frente, numa outra live, a gente pode entrar mais a fundo também, que é a questão de comportamentos, né? E condutas, né? Assim, mais nessa parte entre o comportamento e condutas. E também quando você discute essa questão de homem e mulher. Eu acho que é uma coisa que isso pode ser uma coisa a ser discutida muito a fundo. Essa semana nós fizemos uma discussão com o pessoal aqui do Karatê e vários outros mestres, né, e da parte do esporte, discutindo sobre essa questão do pessoal trans. Estão entrando aí nas competições, né? Parece que saiu uma lei aí que o pessoal trans vai ter que disputar com trans. Não dá para o pessoal trans ficar disputando com o público feminino. Então, até um pouco esse aí que teve uns negócios aí dos campeonatos de luta aí, que o pessoal andou arrebentando as mulheres na porrada aí. Na verdade, se for parar para analisar, era homem que estava trocando porrada com mulher. Só que se apresentava como trans. Então, eles estão revendo essa lei e me parece que houve uma mudança nisso aí. Né? É um assunto discutido há muito tempo. Então, é uma outra questão também, né? que é importante. A gente depara muito com isso. Eu que mexo na área aqui de competição, de luta, a gente depara muito com esse público. Né? Eu, particularmente, eu acho uma puta de uma sacanagem, mas me parece que eles estão revendo isso aí e vão mudar essa lei. Então, você tem que. São coisas que. É tudo que tem que ser discutido. Né? Como lida com isso. A capoeira nem tanto, porque a capoeira é um jogo. Então você tem opção. Mas um sistema de combate, um sistema esportivo de competição, né? A diferença é muita. Então, olha a quantidade de coisas que a gente tem que tá ligado, tem que estar antenado. Né? Então, não é só o jogar capoeira, é entender todo o processo, né? Ali de como a coisa acontece de forma mais ampla. Né? E o bairro também tem muito essa questão, né? Cultural, né? Porque cada bairro tem seu modo de ser, de agir, de fazer. Por exemplo, se eu dou aula no bairro, igual eu já dei aula, já dei aula em quase todos os bairros de Juiz de Fora, então, assim, se eu dou aula, por exemplo, no bairro São Benedito, é diferente quando eu vou dar aula, por exemplo,
no bairro Linhares. Ah, mas é tudo periferia, mas são realidades diferentes, né? Se eu dou aula, por exemplo, em Dom Bosco, é diferente. Se eu for dar aula lá, por exemplo, em São Pedro, entendeu? Então são realidades muito diferentes. Também tem que pensar isso, né? Agora, se eu dou aula em São Mateus e dou aula no Bom Pastor, eu não vejo muita diferença. Eu vou trabalhar com o mesmo tipo de público, então eu não vejo muita diferença em relação a isso, né? Tem um pouco esses negócios também. Ué, peguei aula não? Ah, tá. Entendeu? Então, assim, eu acho uma discussão legal, porque eu acho que são coisas que tem que ser realmente abordadas. O pessoal não gosta muito de discutir isso porque incomoda muita gente, que às vezes as pessoas desenvolvem trabalho em determinados lugares, onde esses tipos de assunto eles acabam sendo um pouco abafados, né? Semana nós tivemos uma discussão aqui no espaço que a gente faz trabalho, né? E teve uma discussão muito acirrada em volta disso, em relação a isso, né? E terminou ali, acabou ali, morreu a nota e depois continuou e eu passei por esse processo, entendeu? E discriminação. Terminamos, discutimos um assunto da reunião, quando foi daí a pouco. Aí daí a pouco a pessoa vai lá e faz a lambança, entendeu? Então, quer dizer, o pessoal caga e anda, entendeu? Aí quando vai para a prática a coisa muda. Então as pessoas não têm respeito nenhum pela capoeira, entendeu? Dependendo do espaço que se desenvolve o trabalho. Entendeu? Eu larguei para lá porque, entendeu? Se é aqui no meu espaço é uma coisa, mas com o espaço público, então vou ficar, entendeu? Mas você fica chateado, porque você vê que as pessoas não dão a mínima, entendeu? Então isso aí você fica meio sem entender. Pleno século XXI, né? Essa geração mimimi, e aí os caras continuam fazendo essas bobeiras até hoje, né? A gente que já está mais tarimbado nisso aí, que já está mais cascudo, para mim tá de boa, eu nunca me preocupei com isso, né? Mas as pessoas que estão ali, os pais de aluno, pessoal, eles ficam meio bolados, cara, entendeu? E isso partir de pessoas que realmente que deveriam estar dando incentivo. São justamente as pessoas que vêm e discriminam o negócio, né? Capoeira não é só uma luta, muitas questões de valores culturais são muito fortes. Eu me lembro que cada passo que eu dava, eu me arrepiava. Foi muito estranho. Foram sensações que eu nunca tinha sentido, né? A capoeira ela é um todo, né? Então a gente tem que ver a capoeira como algo, né, que tem a ver com o nosso modo de vida, né? É o que eu falo, né? A capoeira é uma coisa diferente para diferentes pessoas, né? No Rio de Janeiro tem uma divisão mais ou menos assim: capoeira Zona Sul, que é uma das mais atléticas, e a capoeira da comunidade, que é pura maldade. Às vezes eu não digo pura maldade, eu diria mais um modo de sobrevivência, né? São realidades muito diferentes, né? Porque às vezes o cara pratica a capoeira na periferia, ele tem a capoeira como um modo de sobrevivência no sentido de em todos os aspectos, né? Como defesa pessoal, ou às vezes o modo do cara ganhar uma grana dando aula, entendeu? Ou uma forma do cara estar desestressando, né? Uma forma dele estar relacionando no sentido de buscar novas amizades, buscar pessoas, entendeu, que têm algo em comum, né? Também com interesse, né? Porque a capoeira tem esse lado, né? Que geralmente ela tem essa facilidade de agregar, né? Então isso aí no caso já é independente, né? De ser zona norte e zona sul, né? É claro que tem os seus valores em particular, né? Mas a capoeira no contexto geral ela agrega, né, coisas que eu acho que outras artes, entendeu?
de luta, entendeu? Não consegue, né? Porque eu acho interessante, às vezes você encontra com a pessoa, né? Aí, pô, sou capoeirista, pratico capoeira, aquela coisa toda. Daí a pouco vocês começam a trocar e as pessoas começam você conhece fulano, conhece cicrano, não sei o quê, começa a linkar uma coisa a outra, entendeu? E é muito interessante isso. Né? Então, a capoeira ela é muito forte nesse sentido. Né? Às vezes eu encontro pessoas, eu viajo para outros lugares aí, e eu encontro pessoas, o cara fala, pô, eu pratico capoeira com fulano. Aí eu falo, ah, ele é aluno de quem? Ah, é aluno de fulano, ah, conheço, ele é fulano, conheço, pá, 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 tu vai criando aquele link, né? E aí é super legal isso, né? Aí você vê o quanto, né, a capoeira traz esse lado aí, não só do conhecimento, mas também é histórico, né? Muitas coisas históricas, você vê o quanto você consegue avançar historicamente quando se discute capoeira, né? E quanto que, às vezes, praticando outras lutas é mais difícil, né? Porque você tem uma geração mais nova, está muito focada em trocar porrada, mas às vezes não tem tanta caminhada, né? Não tem tanta caminhada aí, tá? Dentro desse meio igual a capoeira tem, né? E isso aqui é super legal dentro da capoeira, entendeu? É claro que tem essa divisão, a gente percebe isso no Rio, né? Muito forte. São Paulo, aqui em Juiz de Fora também não é diferente, né? Mas eu acho que não é a capoeira que divide, né? Eu acho que realmente já é uma coisa histórica, né? Isso já é histórico. Isso é histórico. Desde quando foi criada aí a instituição polícia aí no país, né? Aí o Dom João VI, e esse processo de divisão ele ficou mais, mais claro, né? Geralmente começaram a criar essa parte periférica aí do pessoal, tirar o pessoal dos grandes centros urbanos, né? Isso aí já faz parte do processo, né? Então, assim, a gente tem uma capoeira mais nesse aspecto, classe alta, classe média, entendeu? Acho que é na década de 80 que isso fica mais claro, né? Alguns grupos que vêm já trabalhando mais com essa classe. E aí os outros entram mais, né? Mas já entra de um outro modo. E aí a gente já está discutindo a capoeira mais focada aí dentro do mercado de trabalho, né? Que aí vem meio que tipo um funcionalismo, né? Então, funcionalismo, quando eu falo, é o pessoal da periferia, quando eles vêm entrando para esses megas grupos, né? E esses megas grupos se tornam grandes empresas, né? E a galera afiliada aí se torna aí meio que funcionário. Então é uma discussão que se você for lá na frente você vai perceber a coisa mais nesse sentido aí, né? Até porque se for parar para pensar, a nossa cultura é eurocêntrica, aliás, não só a nossa cultura, mas de uma forma geral nossos valores, né, são eurocêntricos e a nossa educação de um modo geral também é eurocêntrica. Tem um pouco isso, né? Então, e a nossa educação dentro do processo de ensino também, né? Formar, entendeu? Pessoas para trabalhar, entendeu? A gente sabe aí para o sistema, para o governo, entendeu? É assim que funciona. A gente ainda está muito naquele processo ainda eu diria, de colonialismo, né? E a gente ainda tem muita uma visão de colono no sentido de achar que tem que estar servindo, entendeu? Que tem que estar prestando, entendeu? Serviço para os outros. Então, tem um pouco isso, né? Até porque se você pegar as escolas, você vai ver que, na verdade, as pessoas elas são treinadas para trabalhar, para estar prestando serviço, entendeu? A formação lá, o cara criar mão de obras, né? Para o sistema.
Então é uma coisa que daí não quer discutir, as pessoas não gostam muito de falar essas coisas. O cara quer ser capoeirista, mas ele não quer, entendeu? Bater de frente. Não digo bater de frente, mas ele não quer entender isso. Ele acha que não pode falar essas coisas porque isso vai contra, entendeu? E eu, como tem certas horas, eu como dentro da capoeira, entendeu? Então tem muitas coisas que eu fico observando, mas tem muita coisa que você acaba ficando um pouco aborrecido com isso, né? O casa preconceituoso é como o cara que nunca comeu jiló, mas que nutre um ódio visceral contra o jiló, por causa da cor, cheiro, cor e tal, né? Tem bastante essas coisas, né, velho? Mas tem um outro lado, né? O cara do preconceito ele é muito aquela questão aquele cara que ouviu, né? Que leu, que alguém falou, né? Há um pouco isso, né? Porque isso é uma coisa que é o cara que é influenciado, né? Tem essa facilidade de ser influenciado, né? Se os grupos de capoeira fizessem esse tipo de discussão que você traz aqui, as coisas melhorariam. Semanas temáticas, grupos de estudo, enquete, mas que isso interessa. Ah, não, com certeza. Entendeu, Nogueira? É porque incomoda, né, cara? Você tá mexendo com. É aquilo que eu falei, né, cara? Você tá mexendo com crenças, com valores, com preconceito. Aquela coisa, né, Carlos, que a gente está sempre falando aí também, né? Pensar. Cara, pensar é muito difícil, velho. Pensar é difícil demais, cara. Porque você tem que abrir mão disso, né? Dessas crenças, desses valores, né? Então o cara não quer, né? E aí é complicado, né? É complicado demais. Então o cara ele não quer. Eu hoje, acho que foi hoje, eu não sei o que foi uma coisa que eu estava discutindo. Pensar dá muito trabalho. Pensar é terrível, cara. Não é para qualquer um, não. Entendeu? Sei que o cara se forma professor sem nunca ter exigido dele um trabalho de pesquisa, uma aula teórica, leitura crítica e uma obra de capoeira. Não, eu acho legal esse negócio que você está falando, Nogueira. Porque o que acontece? Não se trata nem da questão hoje em dia do cara. Porque mestre antigo hoje são bem poucos, para pensar. Né? Então, a grande maioria de mestres que estão vindo agora tem condições de ter um know-how, cara, ter uma capoeira, não jogar aquela capoeira, mas ter um conhecimento muito mais amplo. Né? Você tem muitos campos de pesquisa. Né? Então, o cara não tem como ficar chorando engano. Né? Na nossa época, você sabe disso tanto quanto eu, Carlos também, mais antigo, a gente não tinha tanta informação igual tem hoje. Entendeu? A informação na nossa época, ela via correspondência, era um mês, 2 meses, quando vinha, você comprar um livro, você tinha que viajar para você conseguir alguma coisinha, conseguir uma música de capoeira, né? Você tinha que viajar para você ver algum movimento diferente, né? Então era muito difícil você ter acesso aos acessos que você tem hoje. Né? Hoje o pessoal tem informação até demais, né? Coisa que na nossa época não tinha nada disso. Né? Então isso aí que você está falando faz todo sentido. Tem que cobrar do cara, entendeu? Nesse sentido mesmo. Eu, quando eu dava aula lá no Amazônia, lá, eu fazia a prova escrita, eu cobrava as coisas dos moleques, entendeu? E até hoje eu cobro na molecada, entendeu? Esse lance. Porque senão não faz sentido, cara. Você começa a produzir pessoas que sabem para jogar capoeira e dá uma banana para todo mundo, porque lá na frente é ruim para o pessoal que é mais antigo. E até para quem faz um trabalho para o cara que é mestre, a história dele lá na frente está comprometida. Né? Ele está enrolado, como é que ele vai fazer? E aí eu estava falando um dia desse aí, uma discussão dessa galera aí, né, que famoso aí nesse meio aí, né?
Leu. Não, li muita, assim, não só li, entendeu, cara, como assim, pesquisei, pesquiso até hoje muita coisa nesse campo, né? Me envolvo com muitas coisas, converso com pessoas, entendeu? Que tá nesse meio aí dezenas de anos, entendeu? Então eu procuro pessoas de todo, sim, de todo segmento, né? Na área da negrada, né? Vamos dizer assim, né? E isso aí é super importante, né? Porque senão não faz sentido, cara. Entendeu? Como é que você não tem argumento? Como é que você vai argumentar o quê? Né? É... 100 anos de literatura antropológico, histórico e pedagógico. Falta interesse. Formação acadêmica é importante sim, mas se nós depois voltarmos para esse lado literal, seríamos mais qualificados. Ela ajuda, Elídio, mas o que eu estou querendo dizer, não só o Nogueira, mas né, ali o Carlos, né, o pessoal, tudo ajuda, cara. Tudo é bem-vindo, né? O grande problema de tudo isso, esse problema quando eu falo, é eu conseguir trazer tudo isso, juntar tudo isso e tentar, né, equilibrar isso, né? Organizar isso, sistematizar, né? Criar um modelo, né? De um modo que eu consiga sistematizar isso, entendeu? De um modo mais tranquilo. Eu acho que isso que falta. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, né? Igual, por exemplo, o Nogueira sabe disso, o Elite também sabe disso aí, né? Talvez nem tanto quanto o Nogueira. O Nogueira tem mais aproximação do Israel, né? O Israel é um cara puta do conhecimento, entendeu? Mas tem dificuldade, entendeu? De, de transmitir. Não tem muita pedagogia, né? No sentido de, até mesmo de didática. Mas é um cara assim, se você sentar e conversar com ele, porra, velho, entendeu? O cara é foda, velho, entendeu? Muito bom. Mas não consegue transmitir, tem dificuldade para transmitir. Esse é o problema. Então, muitas das coisas que eu peguei e pego com ele é conversando. Para mim foi muito mais fácil eu lidar com ele desse jeito, absorver conhecimento dele dessa maneira, do que treinar. E treinar, a gente nunca conseguiu chegar no acordo. Entendeu? Porque a forma como ele passa a didática dele não batia muito com a forma como eu recebia isso. E isso não foi só eu, foram os alunos dele em geral. Entendeu? Então as pessoas iam até um determinado ponto, mas depois dali para frente não conseguiam desenvolver. Por quê? Não tinha uma didática legal. Entendeu? Então aí tem que saber como trabalhar isso. Entendeu? Então esse é a questão. Mas como a galera também não tinha uma facilidade para, né, codificar, entendeu? Muitas das coisas que ele falava, aí acabava se perdendo, né? É o que a gente está discutindo aqui, o Carlos fala o tempo todo, e que a gente fala, né? É ensinar o aluno a pensar. Esse é que é o problema, isso é mais difícil. E a grande dificuldade que o pessoal tem é justamente essa, não ensina o aluno a pensar. Ensina o aluno a reproduzir aquilo que ele vê, então ele copia, né? Reproduz. Porque você está entregando ele coisas prontas. É o mesmo processo do ensino escolar. Te dou coisa pronta, você só tem que copiar, reproduzir e me devolver, de acordo com a resposta que eu quero. Isso é complicado. Então, eu tenho que ensinar o aluno a aprender, né? Não ensinar o aluno a aprender a copiar e reproduzir. Então, a capoeira ela tem um pouco isso. Então, ela acaba, muitas das vezes, dentro do seu processo acadêmico, reproduzindo a mesma coisa que as escolas. Então, é só uma continuidade do processo. Entendeu? Então, assim, aquela parte cultural do aprender, isso acaba se perdendo. Né?
Até hoje eu me lembro das mães extremadas que ficavam com o coração na boca vendo seus filhos dando os saltos mortais. Deixa o moleque voar. Não é verdade? Tempo da molecada lá que pulava, né? Agora eu pulava de cima de barranco, saía rolando pro chão, arrebentava a cara tudo, cortava o pé, chegava com o pé tudo cortado em casa, espetado, né? Tudo ralado. É assim que funciona. E hoje eu faço isso. Tem uns menininhos que treinam comigo lá, eu levo lá para grama lá e boto eles pular para lá. Entendeu? Não ensinei eles a fazer mortal, mas não vai demorar muito fazer isso. Entendeu? Molecada é o cão, cara. Entendeu? Mas não vai demorar muito a fazer. De vez em quando um cai lá, rala a cara, vem chorando, entendeu? Mas é criança sendo criança, né, cara? É gostoso é isso. Né? Então, isso é que é legal. Né? Isso faz parte. Então, é assim que funciona. Hoje eu estava brincando com o pessoal lá de tarde, que está fazendo aula de birimbau e instrumentação com os meninos. Acabou que a gente resolveu brincar de jogo lá e acabou que fazia lá um pouco de capoeira angola, a menina enfiou por baixo lá, aquela coisa, eu acabei pisando os dedos da menina, quase esmaguei os dedos da menina. Mas é legal, cara, isso aí é assim mesmo que funciona, entendeu? É isso que é legal. Afinal, você ainda começa a rir ainda, entendeu? Mas é de boa. Mas, assim, é uma discussão, entendeu? Que, igual o Nogueira coloca ali, essa questão de, né, se faz um seminário, faz uma discussão em relação a isso. Só que dá poucas pessoas, porque, primeiro, que muitos não têm interesse, e segundo, as pessoas não têm, eu acho que, uma, uma cabeça muito voltada para esse tipo de assunto. Isso já foi abordado várias vezes, Juiz de Fora, eu cheguei a fazer alguns, entendeu? 2004, 2004, nós fizemos alguns encontros desse tipo. Deu muito bate-boca. E aí quem comprou a briga para mim na época foi até o Israel. A coisa andou ficando feia pro meu lado. E ele que comprou a briga. Aí eu mexi com muita gente, entendeu? Na época eram pessoas, do meio capoeirístico eram pessoas poderosas. E eu comprei uma briga feia. Mas aí quem comprou essa briga junto comigo foi Israel. Entendeu? Então tem um pouco isso também. Então é por isso que é complicado essas coisas. Né? Mas eu tive muito isso. Esse problema aí. Comprei briga, bati boca com muito mestre antigo, mestre conservador, né? Pessoas que achavam que era dona da capoeira, mandava na capoeira da cidade. Eu bati de frente com muito com essa galera. Entendeu? Então é coisa que muitos não queriam. Eu fui lá, entendeu? E bati de frente. Entendeu? E se precisar bater de frente, eu bato de frente. Eu não tenho esse negócio porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Tempo de capoeira eu não tenho, então eu estou de boa. Entendeu? Se tiver que discutir essas coisas, argumentar, argumento. Entendeu? Porque eu vivi muita coisa aqui na capoeira da cidade, entendeu? Em vários outros lugares. Então, quanto a isso, eu estou tranquilo. Por isso que eu faço a live aqui de boa, entendeu? Falando de minhas experiências, entendeu? Um monte de coisas que eu vi, que eu vivi, que eu participei, entendeu? Que eu ajudei a construir muita coisa também no meio capoeirístico, entendeu? Aqui na cidade. Então, é um pouco isso, velho. Né? Então, eu acho que a gente veio comprando uma briga feia aí, ao longo do tempo. A gente conseguiu quebrar muitos paradigmas, assim, da capoeira Juiz Forano. Mas hoje o que tem aí é o pessoal fica usufruindo de coisas que, na verdade, poucos brigaram por isso. Né? Ou, na verdade, alguns nem nascidos não eram. Até um pouco isso também. Né? Até hoje eu lembro. Muito bom. Eu deveria voltar agora. Eu acho que agora é o momento, né, cara, de estar voltando a esse tipo de discussão mais aberto, né? Eu tive nas mãos garotos e garotos que já nasceram prontos para capoeira. Isso me deixou de cabelo branco. Tem uma galera que já, assim, hoje você tem uma galera mais facilidade, né, com mais facilidade para certas coisas, né?
Somente para determinado, principalmente a capoeira. Aqui tem muitas crianças também, né? Muitas crianças, adolescente às vezes nem tanto, mas tem muita criança, entendeu? Bem prodígio, né? Que tem essa facilidade, né? De pegar as coisas com certa facilidade. Até pelo criança ela tem uma neuroplasticidade, né? Mais avantajada, então elas captam essas coisas com mais facilidade, né? É bem diferente do adulto, né? O adulto ele já começa a ter dificuldade, porque ele já não tem uma neuroplasticidade, né, tão passiva, já é mais ativa, já é uma coisa mais ali já você já tem que repetir mais, ficar repetindo, repetindo, entendeu? Para o camarada conseguir pegar certas coisas. Criança não, você mostra, você explica, ele já, né, tá no momento que os neurônios dele estão borbulhando, né, tá em busca de aprender, né, de melhor, está desenvolvendo, né? Daí, onde trabalhar com criança tem um lado positivo e tem um lado negativo. Se você não souber fazer um trabalho, né, a longo prazo, que aí já não pode ser a curto prazo, igual a maioria faz, né? Eu, particularmente, vejo a capoeira como uma ciência, e aí, quando se fala disso, a gente está falando de trabalho a longo prazo, né? Que eu acho que a gente tem que trazer para o meio capoeirístico, principalmente, coisas que realmente faz sentido, né? Que tem a ver, né? Que o que você mais vê em capoeira, igual, por exemplo, agora melhorou bastante, né? Eu aqui no início aqui do canal aqui, eu tive muito esse problema, principalmente quando eu comecei a mexer com live, né? O pessoal veio muito com essa história de que isso é certo, que isso é certo, que isso é errado, que isso é assim, que isso é assado, que você tem que fazer assim, que fazer aquilo outro. Eu vejo capoeira, igual eu sempre falei, eu vejo capoeira como uma ciência, entendeu? Então, a ciência, ela não nega nada, entendeu? Entendeu? Não faz sentido, porque como é que você vai negar uma coisa que você não tem certeza, né? Você não experimentou, você não viu, você não conviveu com aquilo ali, né? A ciência, ela só afirma, ela não vai negar nada, né? E no meio capoeirístico as pessoas têm muito essa mania de você fazer uma coisa e o cara falar que está errado. Ah, isso aqui está errado. Ah, isso aí não pode, isso não é assim, isso não é assado. Entendeu? Para você falar que aquilo ali está errado, você tem que ter viajado pelo menos o Brasil todo ou quase todo, para você ter certeza se aquilo ali é ou se não é, né? Então tem um pouco isso. O mestre lá, quando ele tomou pau em birimbau, ele ficou puto, entendeu? Aí pegou, não discutiu com os caras, falou, não vou discutir com os caras, não vou falar que os caras estão errados, nem que os caras estão certos, entendeu? Eu vou verificar e vou pesquisar, entendeu? Vou ver onde está o erro, entendeu? Aí foi na Bahia e procurou lá os melhores tocadores de berimbau que tinha na época, entendeu? Então é assim que a coisa acontece, entendeu? Não é afirmar que está certo ou está errado. Por isso que eu vejo a capoeira como uma ciência, entendeu? Então é só afirmar aquilo que é e não falar que está errado. Aí você vem e faz um toque de berimbau e fala que está errado. Talvez aqui sim, mas em outro lugar vai estar. Você já foi em outros lugares? Você já pesquisou outras fontes capoeirísticas? Né? Porque capoeira é uma coisa a longo prazo. Por que se demora tanto para sair mestre? Né? É porque é uma ciência, velho. Até que você realmente, né, tenha dentro dos seus conceitos, você tenha certeza de determinadas coisas, para você estar afirmando. Ter experiência, ter vivência, né, convivência. Aí sim. Por isso que se demora tanto. Né? É uma coisa a longo prazo. Né? A gente tem que pensar numa capoeira que respeite os limites físicos e psicológicos de cada um. Veja os grandes saltadores do passado, estão todos quebrados. Mas isso aí é o pessoal mais da contemporânea, né? Porque o pessoal da capoeira Angola, você vê que o cara está com 80 anos aí, igual o João Pequeno, lá com 90 anos, está jogando capoeira. João Grande está com quase 90 anos, está jogando capoeira. A forma como o cara, né, desembola isso aí, como ele trabalha isso, né? Porque por exemplo, eu saltei muito, pulei muito, entendeu?
Não sei se Nogueira lembra, mas eu soltava pra caramba. Depois chegou um tempo, eu falei, opa, peraí, quero jogar capoeira até uma certa idade. Aí eu dei uma parada, parti para outra. Eu falei, opa, peraí. Né? Hoje eu estou praticamente com 60 anos e, graças a Deus, estou jogando a capoeira. Talvez, se eu tivesse nessa de pular, de soltar, aí nem capoeira estava jogando mais. Muitos que na minha época jogava pra caramba, pulava igual um curisco, hoje nem capoeira joga mais. Entendeu? Mas a culpa não é do cara, a culpa é a forma como a capoeira era trabalhada, né? Como eles trabalhavam a capoeira na época. Não tinha uma, é aquilo que eu falo, não tinha uma pedagogia, você não tinha uma didática, você não tinha ninguém, entendeu? Para te orientar, né? Nesse sentido. Hoje não, hoje você tem meios, entendeu? Você tem outras maneiras de trabalhar a capoeira, mas você ainda vê pessoas fazendo muita besteira ainda. Você ainda vê gente fazendo muita besteira, entendeu? Hoje não, hoje não vai. Hoje algumas coisas eu arrisco fazer, mas eu tenho muito medo, entendeu? Eu tenho muito medo. Porque o problema até dá para fazer, mas o problema é que para recuperar demora demais. Esse é o problema, entendeu? Então não dá, o corpo meu aceita, tem muitas coisas que eu faço que o corpo aceita, mas eu tenho muito medo porque é bom preservar. Então você não sabe, né, cara, os limites, né? Até onde estão os limites. Então é muito perigoso. O negócio está falando, a cabeça, entendeu? Pela cabeça da gente vai, mas pelo corpo você não sabe, né? Até onde pode aguentar, né? Então um pouco isso, né? Então muda bastante. Eu sempre gostei de uma capoeira de muita velocidade, mas se precisar fazer alguma coisa, hoje eu compenso a velocidade, igual eu falo, com time, né? Eu trabalho muito em cima da questão do time. Então, para mim, isso ajuda bastante. Agora, explodir golpe, igual eu fazia antes, não, isso aí não, isso aí não faço não. Entendeu? Isso aí é para molecada mais nova mesmo. Né? Galera, brigadão aí, valeu pelo bate-papo. Foi um bate-papo mais nesse sentido. Semana passada eu estava meio bichado, estava ruim pra caramba, não deu nem. Desde quinta, na quinta eu estava ruimzinho mesmo. Achei que dava para fazer a live, mas não deu não. Acabou que fiquei de cama e não deu. Aí nós estamos de volta aí, firme aí, beleza? Agradecer o pessoal aí, presença aí do Carlos mais uma vez aí. Obrigadão, Carlos, Nogueira, Elídio. Obrigadão, Elídio. Se der domingo, a gente está na feira lá, Elídio. Na nossa pernada lá. Nogueira, isso aparece lá domingo, Nogueira. Dá um apoio para nós lá. Agradecer o Dene, tá? Galera aí que veio, deixa eu ver mais quem que veio aqui. Cavaleiro da Justiça. Agradecer a galera aí. Valeu? Boa noite para todos aí. Obrigadão aí, pessoal.